E aí, galera, tudo certo? Voltamos aí para a aula de tabela periódica. A gente está no último módulo. A gente está falando sobre propriedades periódicas, tá? As propriedades periódicas assim mais cobradas foram aquelas que a gente viu até agora. Então, eletronegatividade é muito cobrado, né? Raio atômico, energia de ionização. Tem outras que também são importantes e a gente vai falar dessas outras, porém não são tão pedidas assim, tá? Então, vamos falar primeiro da afinidade eletrônica. Muita gente confunde afinidade eletrônica com eletronegatividade e não é a mesma coisa. Então vamos ver qual o conceito aí de afinidade eletrônica. Ó, energia liberada quando um átomo neutro, no seu estado gasoso, recebe um elétron. Tá? Quanto mais energia o átomo libera, maior vai ser a sua afinidade por elétrons. Tá? Então, afinidade eletrônica é o quanto o átomo gosta de elétron, é a afinidade que ele tem pelo elétron. Né? Então, o próprio nome já, né, dá uma sugestão aí daquilo que significa. Tá? Bom, pessoal, o átomo que tem a maior afinidade eletrônica é o cloro. Tá? O flúor e o cloro são as duas maiores, mas o cloro ainda ganha um pouquinho. Tá? Então, vocês podem ver aí que, né, na eletronegatividade é o flúor, né, que tem o maior valor. Tudo bem? O cloro, ele é o terceiro ali. Tudo bem? Alguns falam que é terceiro, outros falam que é quarto, né? Certo? Bom, gente, se a gente pegar aqui, olha só, as equações. Talvez vocês entendam melhor olhando para essas equações aqui. Ó. O cloro, ele recebe um elétron, certo? E aí ele se torna um ânion. Tudo bem? Então, ó, compara com energia de ionização, né? Porque também tem gente que vai confundir isso com energia de ionização. Tá? Ó, na energia de ionização, vamos lembrar do conceito. Energia de ionização é a energia necessária para arrancar o elétron do átomo neutro. Então aí o átomo ele vira um cátion, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, o átomo ele vira um cátion. O elétron ele está saindo do átomo, então ele vai ser escrito do lado direito, tá? Então o elétron saiu, ele está do lado direito. É a energia que eu gasto para tirar o elétron. Então eu dou energia para o elétron e aí o elétron cai fora. O elétron é expelido, tudo bem? A afinidade eletrônica é o contrário. Ó. O elétron ele está do lado esquerdo da seta. Significa o quê? Que o elétron está entrando no átomo. E como o elétron entra no átomo, ele não vai formar um cátion, ele vai formar um ânion. Tá? Então aqui é o seguinte, primeiro o elétron entra e a energia que o átomo libera, né, no ânion, no caso, depois de absorver esse elétron, a energia liberada depois da entrada do elétron, isso vai ser afinidade eletrônica. Tudo bem? Então, a afinidade eletrônica, tá, por convenção, a gente vai usar, se for usar como ΔH, né, vocês viram a termoquímica, né, processos exotérmicos e endotérmicos. ΔH negativo nesse caso, porque ele está liberando energia. Então a energia está saindo do sistema. Isso é afinidade eletrônica. A energia de ionização não, é endotérmico, porque a energia entrou. Então, primeiro a energia entra e depois o elétron escapa. Né? Então é isso. Então se vocês compararem aí, olha só, o cloro e o flúor são as duas maiores energias liberadas na entrada do elétron. Então eu posso pensar assim, olha, se a energia liberada foi muito grande, houve uma estabilização muito grande durante a entrada desse elétron no átomo. Então ele se torna mais estável agora, na forma de ânion, certo? E quanto maior é a estabilização, maior é a energia liberada. Ou seja, mais ele gosta do elétron. Melhor foi para o átomo, para o sistema, ter recebido esse elétron. Por isso que, então, quanto maior a energia liberada, maior é a afinidade eletrônica, tudo bem? O hidrogênio ele tem um valor intermediário, né? Vocês estão vendo que não é tão baixa quanto o sódio, que é um metal, é 53 kJ, né, para cada mol, certo? O hidrogênio é 73, ó. Tudo bem, gente? E os metais têm uma afinidade eletrônica menor, tá? Então eles vão ter valores menores. Então se a gente olhar lá para a tabela periódica, a afinidade eletrônica ele vai ter o mesmo padrão da eletronegatividade, é para cima e para a direita. Ok, gente? Bom, uma outra propriedade que é a densidade. Tá? A densidade dos elementos é maior para baixo e para o centro. Tá? Então vamos pensar. Família 8A são todos elementos gasosos. Ok, gente? Família 1A. O hidrogênio é gasoso,
E os demais que estão nessa primeira coluna são metais, porém são metais leves. São metais de baixa densidade. O sódio, por exemplo, ele flutua na água, certo? Então, os elementos que estão nas extremidades não podem ser os mais densos, porque ou são gases ou são sólidos de densidade baixa, eles flutuam na água, tá? Então, eu não vou pensar que 8A e 1A sejam elementos densos, ao contrário, eles são os menos densos, ok? Então, para baixo vai aumentando, né? Então, pensa que o núcleo do átomo vai ficando com mais prótons, com mais nêutrons, certo? E o que confere, né, massa, né, o que vai ser denso dentro do átomo é o núcleo, né? A eletrosfera lembra que tem massa desprezível. Então, o núcleo mais pesado, aquele que tem mais prótons, que tem mais nêutrons, né? Aquele átomo que tem mais massa são os átomos que estão localizados nos últimos períodos. Tudo bem? Bom, 1A e 2A são metais, porém são metais que têm densidade relativa muito baixa, tá? E os que estão do lado direito são gases nobres, certo? São não metais. Então, a gente espera o quê? Que os metais mais pesados, vamos dizer assim, eles estejam localizados mais para o centro, tá? Se vocês olharem essa tabelinha aí, eu coloquei o elemento menos denso de todos, quem é? O hidrogênio, tá? Então, se vocês olharem aí, ó, o hidrogênio tem, ó, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 8,4, 10 menos 5 gramas, certo? Ou 84 microgramas para cada centímetro cúbico. Né? O que é 84 microgramas, né, para 1 centímetro cúbico? É muito pouco. Tá? Você pega o sódio aí, ó, a água é 1 grama para cada centímetro cúbico. O sódio é 0,97, então ele é menos denso que a água. Ok, gente? O chumbo. Você acha que o chumbo é pesado? Não, perto do ósmio e do irídio, não. Ó. 11,34 gramas para cada centímetro cúbico. Então o chumbo ele é cerca de 11 vezes mais denso do que a água. Porém, ele é metade da densidade do ósmio e do irídio. Olha só, o ósmio é 22,6 e o irídio é 22,7 gramas para cada centímetro cúbico, que são esses dois elementos que estão aqui, tudo bem, gente? Mais embaixo e mais ao centro aí da tabela periódica eles vão estar localizados, tudo bem? Lembrando que a densidade vai ser o quê? A relação entre a massa e o volume, né? Então, como vocês estão vendo aí, grama por centímetro cúbico. Para cada unidade de volume, 1 centímetro cúbico, eu tenho uma massa em gramas, né? Então, vocês estão vendo que esse valor, essa relação está aumentando aí, certo? Bom, aí eu tenho aqui, gente, olha só, ponto de fusão e de ebulição, que também é uma propriedade periódica, tá? O ponto de fusão e de ebulição também é para baixo e para a direita, só que tem algumas particularidades aí, ó. Família 1A e 2A, se você pegar elementos que estão mais para cima, o ponto de fusão é maior do que os elementos que estão mais embaixo, dos últimos períodos. Tá? Então, se você pegar o lítio, que é um metal, e o sódio, o lítio ele funde, né, uma temperatura maior. Então, é mais fácil você derreter o potássio, derreter o sódio, do que derreter o lítio. Né? Certo? Então, para a família 1A e 2A, a gente vai ter um comportamento anômalo em relação ao restante da tabela. Então, a setinha ela sobe. Tudo bem? A mesma coisa, a família 3A e a família 4A. Então, você pega, por exemplo, o chumbo, que está lá embaixo, né? O último da família 4A. O chumbo, ele funde a uma temperatura de 327 graus. Olha só, 327 graus. Já o silício, pessoal, olha o silício, que é da mesma família do chumbo, e está bem acima lá do chumbo, está no terceiro período. Né? O chumbo é do sexto período, o silício é do terceiro. Então, vocês estão vendo que uma diferença muito grande, ó, 1410 graus Celsius o silício. E o carbono é acima de 3000 graus Celsius, né? Certo? Então vocês estão vendo que na 4A a setinha ela sobe também. Mas de uma maneira geral é para baixo e para o centro. Tudo bem, gente? Bom, então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre as propriedades periódicas. Na sequência a gente volta aí para a resolução dos exercícios. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí pela atenção e até a próxima aula.